Aleluia. Pode se assentar, queridos. Como é maravilhoso louvar ao Senhor, não? É muito bom estarmos na presença desse Deus e, acima de tudo, adorá-lo com toda a força do nosso coração. Eu não sei quantos de vocês, as crianças vão lá com a tia Tati e enquanto nós vamos meditar na palavra, as crianças vão indo lá para trás. Agora eu quero te pedir um favor. Ô Tati, quem está aí atrás é daqui de dentro, põe para dentro. Quem é daí de trás, fica atrás, não vem para cá. E quem está aqui dentro, não levanta para ir lá para trás. Deu para entender? Ou seja, ninguém se mexe. Vamos brincar de estátua nos próximos 20 minutos. Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos. Atrapalha bastante quando você levanta. Atrapalha bastante. É inevitável que o pregador esteja aqui pregando e quando você passa, os olhos dele correm em você. E é inevitável que, como a igreja, o salão, ele é curto, quando você levanta, o pessoal faz assim, ó. O pessoal sabe para onde vai, mas quer ver quem é, né? E isso é normal, porque eu também faço. Eu estou sentado ali, quando eu tenho um outro pastor pregando aqui, o meu olho corre para ver quem está andando. A vontade de ir lá para trás e falar assim, o que você está fazendo aqui? Vou no banheiro de novo? Né? Eu acho que a gente nunca sente tanta vontade no banheiro quando está na hora da mensagem. Mas eu queria só que você segurasse um pouquinho. E tem alguns hábitos que nós precisamos aos poucos, aos pouquinhos. Não precisa ser muito rápido não, ir perdendo. E isso aí é importantíssimo. Eu não sei quantos de vocês já receberam promessas na sua vida. Quantos já receberam? Promessas. Seja o espiritual, seja do seu pai, da sua mãe. Quem já recebeu aí, irmão? Eu já recebi. Quando eu fui para o seminário, meu pai falou, filho, vai para o seminário. Vou. Então, beleza, papai vai te dar e eu sou apaixonado. Quem quiser me dar, pode me dar um Fusquinha 68. Mas tem que ser 68. Não pode ser mais novo, mais velho. E ele falou, eu vou te dar de presente. Há 3, 4 anos atrás, meu pai faleceu, o Fusquinha até hoje não veio. Né? Então, inclusive esse mês ele completaria 80 anos de idade. Eu já recebi dezenas de promessas. Promessas tanto no âmbito humano, né? Pessoas, e promessas celestiais, daquelas na qual o Senhor diz e prometeu que faria. Do âmbito humano, eu não ligo, não estou preocupado mais, porque meu pai não vai mais me dar o Fusquinha 68 que eu queria. E se ele me der, eu não quero. Mas, no âmbito espiritual, queridos, essas eu espero do Senhor. E faço de tudo para continuar vivendo. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, e hoje nós cantamos um cântico que fala um pouco sobre isso, há um povo em que recebeu uma promessa de Deus. Esse povo é o povo de Israel. Quando você pega a história, né, do povo de Israel, quando ele está no Egito e toda a trajetória dele crescente dentro do Egito, você começa a ver que o Senhor prometendo que um dia daria uma terra de leite e mel. Um dia abriria as portas, eles seriam libertos. Eles iriam para uma terra, a terra da promessa, a terra na qual iria marcar, onde eles iriam enfincar as suas gerações, o seu futuro. Eu não sei quantos assistiram aqui a história de Abraão, quando teve, na Record, se eu não me engano, né? Teve, nem lembro qual foi o nome da novela. Gênesis. E é lindo o Senhor falando assim, não, sai daqui agora, junta, desmonta as tendas, vai para tal terra. E eles desmontam a tenda e vão. E agora vai para tal terra, agora vai para tal terra, agora volta para tal lugar. E eles ficaram ali rodando.
e depois você vai lá para depois José do Egito e depois Moisés, você começa a ver que a promessa em que foi dada lá na época de Abraão, ela começa a se concretizar. Deus abre as portas, tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, para conduzir esse povo àquilo que tinha prometido o tempo todo. Uma terra onde mana leite e mel. Se você pega a história de Israel atual, Israel está estabelecido num lugar no meio do deserto. Então o deserto você sabe que não dá frutos, que não planta, não tem nada. No entanto, Israel, com toda a sabedoria na qual o Senhor derramou sobre eles têm as suas plantações, ele tem seus frutos, ele tem tudo no tempo correto daquilo que Deus prometeu que seria uma terra boa, mesmo sendo deserto. Mesmo sendo deserto, mesmo sendo um lugar onde não se dá nada e poucos animais vivem, somente os peçonhentos. Mas Deus, quando promete, independente de onde seja, a promessa dele é maior do que qualquer coisa. Você crê nisso? Amém, queridos? E quando eu estava hoje meditando e pensando no que pregar, a pastora falou para mim assim: Alexandre, eu tenho uma mensagem pronta sobre Josué, você quer? Eu falei, não. Porque eu falei para o Bruno e para o Andrezinho, se até a hora do culto eu não tiver nada para pregar, eu falar, queridos, Deus abençoe, vamos embora para casa, não adianta você ficar enrolando. Mas eu sentei na frente do computador e comecei a mexer em algumas coisas, e aí eu achei uma mensagem que diz assim: antes da terra prometida, tem o Jordão e as muralhas. Antes da promessa, sempre tem um Jordão e as muralhas na minha vida e na sua vida. O que isso quer dizer? Que quando você recebe uma promessa, tem Jordão, rio para atravessar, não é fácil. Tem muralhas para poder cair. Promessas para serem estabelecidas e concretizadas é questão de tempo, de vida no altar e perseverança. Crer naquilo que Deus pode fazer. E eu gostaria, e hoje nós cantamos essa música, Vem com Josué lutar em Jericó. É o texto na qual nós vamos ler, e eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 5. Pode abrir lá, queridos, Josué 3, 5. Três, 5 diz assim: Três, 5. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos para o capítulo 6? Na verdade, deveríamos ler todos esses textos, mas nós vamos para o capítulo 6, vamos ler de 1 ao 5, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar aonde estiver. Versículo 18. Mas fique longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do
trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Isso aqui é um trava-língua, né, irmão? Somente até aí. Quando nós lemos esse texto, você imagina, o povo já tinha saído do Egito, já tinha passado por toda a fase do deserto. Moisés já tinha sido líder desse povo, já tinha saído, os espias já tinham entrado, já tinha voltado, já tinha ido de novo, já tinha voltado. Parte dos homens de tal idade para cima já tinha morrido, porque não creram no que Deus tinha para fazer. Josué estava pronto para poder entrar, estava pronto para poder guerrear. Deus dá uma estratégia para eles: olha, santifica o povo, santifica o coração desse povo para que eles possam receber da promessa que eu dei para eles. Agora você pega esse povo, uma vez por dia, dá uma volta em volta de Jericó. Jericó era uma cidade guardada por muralhas, muros altos, largos, aonde diz os historiadores que havia um trânsito em cima dela, aonde, por exemplo, a Raabe morava em cima dessa muralha. E assim eles fizeram. E aí diz, no sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas, os profetas, os sacerdotes tocam as trombetas, e quando chegar no toque mais longo, o povo todo começa a gritar. Ou seja, quando começar a gritar, as muralhas vão cair, e quando cair, você invade aonde você estiver. Se eu estou aqui, a muralha cai, eu vou invadir nesse ponto da cidade. E eu darei essa cidade nas suas mãos. Os homens de guerra, o seu rei, tudo eu vou dar nas suas mãos. Mas observe uma coisa: não se contamine com aquilo que não é santo. Não pegue o que não é santo, somente o que eu der na mão de vocês. Quando nós lemos o último versículo, não se contamine. Por quê? Porque isso se chama despojos. E às vezes era muito normal, pós-guerra, você pegar os despojos daquela nação na qual você venceu. Não se contamine com aquilo que não é santo, somente com aquilo que eu te der. E assim aconteceu. Você já deve ter visto aí em filmes, em novelas, em tantas coisas, que quando eles gritaram no último toque, o povo gritou, as muralhas caíram, salve somente Raabe. Raabe tinha sido a mulher que tinha ajudado os espias quando foram ver a terra. Então eles falaram: Raabe, faz o seguinte, pega um tecido vermelho, pendure, escarlate, né, que chama? Escarlate, pendure na sua casa, e todos aqueles que estiverem dentro da sua casa não serão destruídos. Agora, não esqueça do tecido, porque nós vamos invadir. Então destrua tudo, menos Raabe e toda a sua família. E assim aconteceu, queridos. A muralha caiu, o povo invadiu, Raabe ficou ali sã e salva, e o povo invadiu e conquistou aquela terra. Agora imagina eu e você levantou as suas mãos dizendo que você um dia na sua vida recebeu uma promessa. E quando você recebe uma promessa, o que causa nos nossos corações? Ansiedade. Eu quero receber essa promessa. Porque um dia alguém chegou para mim e falou: assim diz o Senhor, e derrama. Quando nós fomos pregar lá na igreja no Maranhão, teve um pastor que pregou, e eu estava sentado sempre no primeiro banco, porque eu não gosto de sentar no fundo da igreja. Eu estava sentado no primeiro banco, e esse pastor pregou, um calor, querido, mas pensa no calor, um negócio terrível lá. E quando acabou de pregar, aquele pastor é gordinho como eu, ele desceu assim e encostou barriga com barriga, aquela coisa bem romântica. E aí começou a chorar, e barriga de gordo, quando chora, ele dá aquela parte trêmula, e falou no meu ouvido assim: assim diz o Senhor. Aí o negócio fica sério, né, irmão? Porque não é só uma questão de amor, é uma questão de o Senhor quer falar comigo. Esqueci a barriga, esqueci o calor, esqueci o suor dele, porque quando eu meti a mão nas costas dele assim, minha mão quase morreu afogada nas costas daquele homem, mas eu abracei ele e ouvi, e o Senhor trouxe uma promessa no meu coração. E eu fiquei parado, falei: Senhor, eu recebo cada palavra, sem tirar vírgula, sem tirar ponto. Pastor, o senhor recebeu porque é coisa boa. Claro, também quando não é, eu entendo que é para corrigir. Mas eu ouvi, guardei,
e falei: Senhor, eu estou esperando essa promessa acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Agora, o que causa na minha vida quando eu recebo uma promessa? Ansiedade. Eu fico: quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser essa promessa? Quando vai derramar? Ah, Senhor, já estou dias na Tua presença, eu já estou anos na Tua presença, eu estou esperando para ver o que o Senhor vai fazer. E aí, quando que as coisas vão acontecer? E na verdade isso é uma coisa humana, e nós precisamos entender que a promessa do Senhor vem quando Ele quer, na hora que Ele quer. E a importância disso tudo é eu e você não sairmos do caminho. Um dos grandes problemas é que às vezes as promessas são derramadas e não recebemos, porque aquele que prometeu viu que eu e você caminhamos na trajetória correta. Mas ao receber, você e eu queremos o quê? Dar uma forcinha para Deus. Deixa eu ver qual que é o melhor caminho que eu vou tomar para que a promessa se adiante. E aí você sai dos planos e dos propósitos de Deus, da onde Deus está contemplando a tua vida, e por sair, Deus fala: não é isso, volta, porque eu te prometi nesse caminho, e se eu te prometi, eu vou fazer cumprir nesse caminho, aonde você está. Então não queira, querido, facilitar, não queira encurtar, não queira receber com aceleração a promessa de Deus na sua vida. Ele sabe a hora certa, o momento certo de agir de forma poderosa na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Então você que um dia já recebeu, você fica firme aí, porque esse Deus fará maravilhas no nosso meio. Pois bem, para que nós possamos entender e receber dessas promessas, minha querida esposa, é porque essa mensagem aqui foi ela que pregou, irmãos. Então eu peguei os bolsos dela e falei assim: fala sobre Jericó. Por isso que é vantagem de você colocar tudo no computador. Mas assim, a Débora, ela põe um jeito, queridos, que eu não enxergo. Olha isso aqui, irmão, vê se você enxerga alguma coisa. Tudo apertadinho, com letra maiúscula. Eu falo: nossa, a Débora não sabe fazer esboço. Não sabe fazer esboço que eu consigo enxergar. Tem que fazer para eu poder enxergar bem. E no computador lá, esses dias, o Guilherme foi mexendo no computador, falou: pastor, posso apagar as coisas aqui? Eu falei: apaga o que você quiser, menos foto e esboço. Você paga o que você quiser, irmão. Foto e esboço você não chega nem perto. É o socorro bem presente. Tá aí. Pois bem, para nós recebermos essas promessas, há algumas coisas que nós precisamos fazer. E é importante que eu e você faça. A primeira coisa que nós precisamos fazer é: se nos acomodarmos no deserto, quem derrubará as muralhas? Muitas vezes nós deixamos de receber porque nos acomodamos nos desertos da vida. Está lembrando? Nos acomodamos nos desertos da vida. É importante que você entenda o seguinte: o que eu e você estamos passando é temporário. Nós estamos passando. Nós estamos passando. Vai terminar. Tem prazo de validade. O grande problema é que nós achamos que o que estamos passando está longo demais, e por estar longo demais e eu consigo ter sobrevida na luta que eu vivo, eu decido estagnar a minha vida nesse deserto. Eu decido estagnar a minha vida nesses momentos. E por decidir parar, eu não consigo derrubar as muralhas para alcançar o que Deus me prometeu. Por decidir parar nessa trajetória, eu não consigo derrubar e alcançar as promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. É um grande erro nosso acharmos que o que estamos fazendo ou que aonde estamos já é o ponto final. Nós estamos preparando umas mensagens, umas pequenas devocionais, mensagens rápidas, 3 minutos, 2 minutos, para poder jogar nas redes sociais. E uma delas fala um pouco sobre isso. Fala sobre que nós não devemos parar. Aonde você está não é o ponto final.
Só o ponto final só chega na hora que o Senhor fala assim: Alexandre, pode vir. Chegou a sua hora, chama a sua senha. Você pode vir, porque está na hora de você me encontrar. Aí, queridos, é o ponto final. Mas enquanto o Senhor não nos chamar, e que esse chamado demore bastante, até que Ele venha, enquanto Ele não nos chamar, você não pode, eu e você, não podemos nos acomodar no deserto da vida. Há uma promessa estabelecida, há uma promessa dada pelo Senhor, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas o seu prometido. Você crê nisso, irmãos? Ele é fiel. Queridos, pelo fato dele ser fiel, a sua palavra não é lançada fora. Pelo fato dele ser fiel, a sua palavra não é simplesmente falada e não acontecida. Se ele falou, ele vai cumprir. Agora, o que faz essa promessa não ser cumprida é quando eu paro no deserto da vida. Eu falo: Senhor, tá bom aqui. Cansei de caminhar. Cansei de ir adiante, cansei de fazer, cansei de caminhar e não alcançar, cansei, e está muito bom aqui, porque na verdade, quando você lê a história do povo de Israel no deserto, eles tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham sustento, eles tinham a presença de Deus. Então eles não queriam, talvez alguns falassem assim: para quê que nós vamos entrar numa guerra, atravessar Jordão, entrar numa guerra para estabelecer numa outra terra, aonde hoje nós já estamos vivendo? E se nós estamos vivendo, para que vamos nos mexer? Não chegou ainda o ponto final de Deus na sua vida. Ainda há muito a ser escrito. Ainda há muito do que Deus quer fazer. Ainda há muito de uma promessa do Senhor. Ainda há muito daquilo que você pode executar e colocar diante de Deus. Lembre-se, estamos numa batalha constante da vida. Estamos numa batalha constante da vida. E eu lembro muito bem disso aqui quando eu estava comentando esses dias com a Débora. Ontem nós estávamos conversando, indo lá na casa do André e da Di, porque foi aniversário da Maiara, e a Di preparou uma janta para ela. E eu estava conversando um pouco, e às vezes é bom conversar, porque eu vou relembrando de algumas coisas em que às vezes eu nem lembrava. Eu falo: nossa, o que é isso? Mas de umas coisas é interessante. Quando eu, meu pai e minha mãe, nós três, e eu falando com ela assim, meu pai tinha milhares de defeitos, mas o meu pai também tinha, as suas virtudes eram maiores que os seus defeitos. As suas virtudes, o velho era fera. Ele não deixava, assim, eu falei com a Débora, a gíria, a peteca cair. Ele não deixava faltar, ele era o provedor, ele saía, e eu lembro dele vendendo panela na rua, eu lembro dele sendo advogado sem nunca estudar, eu lembro dele, agora pode processar que ele já morreu, ele sendo contador sem nunca ter estudado contabilidade. Eu lembro ele, num domingo de manhã, ele da janela do escritório, irmãos, daquilo que ele nunca tinha feito. Ele era fuçado, sabe esse cara fuçado? Ele olhando assim, na janela do escritório, e o escritório que ele montou era uma mesa de cozinha de fórmica azul, você lembra? Daquele azul clarinho, chamava azul calcinha? Aquela mesa, um arquivo morto, uma máquina Hamilton de digitar, de datilografia, e papel e caneta, era o escritório dele. E naquele dia, ele estava lá no escritório, e eu e minha mãe, eu brincando, minha mãe lá com ele olhando assim, a feira de Nilópolis, passando assim, E ele falou: tive uma ideia, vou legalizar barraca de feirante. E eu lembro assim, vai legalizar barraca de feirante? No outro domingo, minha mãe tinha mimeógrafo. Quem não sabe o que é mimeógrafo aqui? Eita juventude, hein? Mimeógrafo. Mimeógrafo tinha um papel que era tipo um carbono, molhava com álcool, jogava papel de um lado, você rodava, saía do outro lado. Máquina de xerox de pobre. Entendendo? Mimeógrafo. Primeira ressaca começou aí. De tão cansado de rodar aquilo, o cara errava, pegava o álcool do mimeógrafo e tomava. Está aí,
Mimeógrafo. Minha mãe rodou no mimeógrafo. Legaliza-se barraca de feirante. Contato. Meu pai era rico, tinha telefone na época. Você lembra, pastor Milton? Quem tinha telefone era rico. Hoje você está jogando linha de telefone fora. Mas na época, irmão, que é isso? Trocava por carro. Meu pai tinha um telefone lá no escritório. Ligar para tal contato, o telefone assim, assim, assim. No outro domingo, uma semana inteira de folga no escritório, porque não tinha nada para fazer. No outro domingo, ele de um lado da feira e eu do outro. Legaliza-se barraca diferente, irmão. Barraca diferente, legaliza-se. Legaliza-se. Barraca diferente, legaliza-se. Assim, ó, melhor contador de Nilópolis, está aí, ó. Sabe o que aconteceu na segunda-feira, queridos? O escritório de contabilidade, sem ser contador, estava assim, ó. Porque quase todo feirante tinha uma quitandinha. E a quitandinha precisava ser legalizada também. Ok, decolou. E ele tinha esses sonhos. Mas nesses desafios dele da vida, e foi vendedor de panela na rua, vendi panela, vendi cobertor, modinha com ele na rua, sabe? Quem mora Campo dos Alemães, aquela região lá, sabe o que eu estou falando? Os caras vêm puxando um barraquinho assim, ó, cheio de panela, cadeira, tudo. E é top, eu já comprei negócio de roupa suja. É top. Paga R$10 por semana. Você paga mais rápido do que se você comprar no centro da cidade no cartão de crédito. Pois bem. E a minha mãe sempre apoiando ele. Esperando o tempo certo dela realizar os seus projetos. Eu lembro que quando eu comecei a crescer, eu começava a ir para a escola, ela falou assim, agora é a minha vez de estudar. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Ela ia para a escola com vestido de normalista para um lado. Sabe aquele vestidinho de prega, irmãos? De normalista. Que as meninas enrolavam aqui, ó. Para ficar curtinho. E a minha mãe, uma senhora, vestido normalista aqui embaixo. Aquela coisa ridícula. E ela ia, e cada ano ia colocando uma estrelinha aqui do lado do vestido. Na camisa. E eu ia para um lado, ela ia para o outro. Eu saía mais cedo, ia até a escola Aida de Almeida, em Nilópolis, encontrar com ela. Quando eu estava terminando, ela entrou na faculdade, estudou, fez 1, 2, 3 faculdades, fez pós, fez não sei o quê, e hoje é formada em educação daquilo que ela estudou e sonhou para ser. Assina para a escola, abriu escola, diretora, orientadora pedagógica, e hoje tem um sustento digno daquilo que ela sonhou. Mas se ela parasse nos desertos da vida, ela não alcançaria o que ela queria alcançar como seus sonhos. Quando estava na escola, uma porção de moçada, de vez em quando eu vou buscar a Esther na faculdade, e um dia eu parei do lado de um cara, um senhor, mas ele estava se achando, né, irmão? Só porque estava com um Audi branco do lado. Desceu assim, ó, cabelo branco, barba brancona, assim, ó. Mas, barriga para dentro, colocava o peito para fora, e encostou no carro, e ficava assim, ó. E as meninas passavam quase rindo dele. Falavam, que cara ridículo, né? Tinha que viver a idade dele. Mas o legal disso aí, o que era? Que aquele senhor estava atrás dos seus sonhos. Estudando, no meio de uma porção de molecada. Estudando no meio de uma porção de jovens, na idade de estudar, e ele está lá. Porque ele precisa alcançar os seus projetos. Sabe por que às vezes não alcançamos as promessas do Senhor? Porque decidimos parar nos desertos da vida. E quando decidimos parar, queridos, você não alcança os seus objetivos, você não alcança os seus sonhos e não alcança aquilo que Deus prometeu derramar sobre a tua vida, porque decidiu parar, porque decidiu estagnar, porque decidiu não ir adiante. E quando você decide, nada acontece na sua vida. Quantas vezes nós já aconselhamos pessoas que falam assim, pastor, a minha vida parou. Quem parou? A vida dinâmica ou você que parou? E na verdade, quando nós observamos, quem para somos nós. E quando você para, querido, nada acontece. Olha quanto tempo você está na mesma coisa, insistindo ou parado na mesma situação. Segunda coisa que eu aprendo, que para vencer
o primeiro obstáculo de atravessar o Jordão é preciso santificar. O que o versículo diz? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha em vós, ou no vosso meio. Qual é a condição para que Deus faça maravilhas no nosso meio? Santificai-vos. E santificação é um ato pessoal, desejoso de estilo de vida. Eu quero me santificar, porque me santificando, Deus fará maravilha. Há uma lei, eu me santifico, Deus faz maravilha. Não é Deus faz maravilhas e eu me santifico. Ele é bonzinho, eu vou me santificar. Não. Eu tomo a postura, eu quero, eu preciso, eu vou em direção a Deus e abro mão das coisas que me afastam de Deus. E por abrir mão daquilo que me afasta, eu me aproximo dEle. Por que Deus não faz maravilha na minha vida? Porque não vemos mais igreja santificada, pessoas buscando a santificação. E a Bíblia fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual eu e você não veremos o Senhor, não veremos as suas maravilhas. Pastor, o que é santificação? É quando eu decido, na minha mente, no meu corpo, nas minhas atitudes, não mais viver uma vida dúbia, não mais viver ora cristão e ora não cristão. É quando eu decido viver somente para o Senhor. Santificação é quando eu estabeleço no meu coração que eu confio em Deus e por confiar eu me entrego por inteiro. Aquele povo, para poder alcançar o que tinha que alcançar, santifica o seu coração. Confia em mim. Parecia ser loucura. Você já viu cisco se mexer com grito? Meu irmão, pode ter uma pedrinha e você rodar 7 vezes em volta da pedrinha, e depois que você rodar, você grita para ver se ela vai mexer. A única coisa que vai mexer é a risada das pessoas que estão em volta de você. Mas Deus mexe com umas coisas, talvez para os nossos corações, enlouquecedoras. Dá 7 voltas, isso, 6 voltas. Na 7ª volta, os sacerdotes vão tocar. E quando eles tocar, e o último toque, que é o toque mais longo, o povo vai gritar. Vai ganhar no grito. O povo vai gritar. A Bíblia não relata no coração desse povo assim, no grito? Não tem aí um fuzil, uma 9mm, não tem uma lança, não tem um arco e flecha, não tem um machado, não tem alguma coisa assim, no grito mesmo. Nós vamos chegar diante de uma muralha intransponível e ganhar no grito. É isso que o Senhor mandou fazer. Faça. Mas antes que você faça isso, santifique o seu coração. Deus age em pessoas e em corações santificados. Deus age em vidas santificadas. Deus procura adoradores, homens e mulheres que santificam as suas mentes, que santificam os seus corações, que santificam o seu caminhar para agir de forma poderosa. Não tem como ver Deus e a sua glória em meio ao pecado. Deus não combina com o pecado. Deus age em meio a corações santificados. Amém, queridos? Deus age em meio a corações santificados. Deus habita no meio de um povo que adora ao Senhor. Um povo de puros lábios. Um povo que se prostra. Um povo que declara. Um povo que se desvia do mal. Se esse povo não santificasse, as muralhas não caíam. Se esse povo não buscasse, nada acontecia. Aí trazendo para nossas vidas hoje a necessidade de eu e você guardarmos os nossos corações. Pastor, como é difícil guardar os nossos corações, porque é muito mais fácil nós falarmos contra, é muito mais fácil nós vivermos ao Deus dará, é muito mais fácil nós fazermos as coisas de qualquer jeito do que santificarmos a nossa boca.
E interessante que santificação não é um ato único, é um ato contínuo. É um ato contínuo. Não é porque hoje eu falei, Senhor, me perdoa, perdoa, perdoa de todos os pecados. Aquele que eu cometi, aquele que eu vou cometer e aquele que eu nem lembro. Perdoa tudo, Jesus, tá ok? Obrigado, valeu. Não. Ok, você deu o primeiro passo do desejo de confessar e viver uma vida transformada. Mas do primeiro passo ao agir de Deus, requer uma vida contínua com Ele. Uma vida contínua. Sim, a todos os dias, todas as horas, Senhor, guarda o meu coração. Guarda a minha vida, porque se você e eu fizermos isso, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Ele fará maravilhas no nosso coração. Terceira coisa que eu aprendo: não é possível atravessar Jordão e nem derrubar a muralha se Deus não estiver na frente. Quando você lê todo o texto, é lindo, porque quando o povo vem em volta das muralhas, andando em volta das muralhas, Deus fala assim: pega os sacerdotes nos varais, que eles carreguem a arca da aliança na frente. A arca, irmão, simboliza a própria presença de Deus. Ou seja, vai lá na frente a arca, vem os sacerdotes, vem os que tocavam, vem o povo, e eles vêm caminhando. Mas na frente de tudo vem Deus. Deus vai na frente de todas as coisas. E quando nós lemos aqui, não tem como atravessar Jordão e derrubar a muralha se Deus não estiver na frente. Talvez isso pareça ser algo, pastor, o senhor fala isso continuamente, pelo menos uma vez por mês o senhor fala sobre isso. Faz pouco tempo que o senhor falou de buscar a Deus em primeiro lugar. Acho que foi semana passada na mensagem. Mas se eu e você não entendermos isso, queridos, as coisas não acontecem em nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós somos tomados por tantas más notícias, não é verdade? Você escuta aí sobre guerra. A televisão só fala sobre... Apesar que agora apesar da guerra não ter diminuído, os noticiários diminuíram, porque agora eles têm a gasolina para poder falar. Mas você escuta a gasolina, você escuta a guerra, você escuta o preço da batata, o preço do óleo, o preço do feijão, o preço. E aí você começa a se preocupar com o quê? Com o dinheiro que não vai dar para você viver. Com aquilo que você ganha, Senhor, tem misericórdia, não vai dar para eu poder viver. As minhas contas não vão fechar, o meu aluguel... o IGPM está dando um dos mais altos nos últimos 10 anos. Senhor, tem misericórdia, o meu aluguel é reajustado pelo IGPM. Como vai ser esse negócio, Senhor? Tem misericórdia, aonde nós vamos chegar? Eu não vou conseguir subsistir, eu não vou conseguir viver, as coisas estão difíceis. Sabe por que essas loucuras e essas preocupações pairam em nossos corações, e não somente pairam, mas vão assentar em nossa mente e em nosso coração, porque esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala, queridos, que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia não fala que no mundo você teria vida boa. A Bíblia não fala que no mundo você teria sossego. A Bíblia não fala que no mundo você teria paz e descanso. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. E por saber que nós teríamos aflições, crede em Deus. Coloque Ele em primeiro lugar. Na quinta-feira, quando nós estávamos na reunião, as filas do esporte, quando eu vim com a Esté, irmão, não tinha um posto de São José dos Campos que eu passei, vamos ser bem claro, que não tinha filas quilométricas. O povo desesperado para economizar R$10. Economizar, assim, ai meu Deus, eu preciso colocar pelo menos R$20 de gasolina para poder segurar. No desespero, o que vai ser agora? Aonde vamos chegar? Aonde as coisas vão chegar? Coloque Deus em primeiro lugar. Se Deus não for na frente da tua vida, querido, nada acontece.
Se Deus não for na frente dos seus projetos, dos seus sonhos, nada acontece. Se Deus não for na frente, queridos, as coisas não vão acontecer, as promessas não vão chegar, as muralhas não vão cair e transpor o Jordão vai ser algo impossível na minha vida e na sua vida. Pode até ter em tempo de seca, mas não transpõe. É impossível, é preciso colocar Deus na frente de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele tem um controle sobre todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo, Ele cuida de mim e de você. Essa semana nós estávamos preparando essa mensagem, eu tenho que tomar cuidado, senão eu misturo a minha cabeça toda, mas estava preparando essa mensagem e nós fomos falar ali na Ponte Estaiada. E ficou bonita a imagem. Além de eu ser muito bonito, a imagem atrás da ponte é bonita, não é, Everton? Não tem amém? Ali, estava legal. E um dos versículos que veio no meu coração é exatamente esse. Deus cuida das aves do céu. Ele não se preocupa com nada. Imagina de mim e de você. Deus cuida. Eu estava vendo ali onde está ainda, porque está plantado, a plantação de girassol. E eu estava essa semana tomando café com um pastor, e ali tomando café e olhando, ele falando e eu olhando a plantação de girassol. E a máquina passando atrás, se eu não me engano, o que tem ali atrás como é que é esse negócio comprido? Milho. Ali, colhendo milho. E a plantação de girassol. Mas quando o trator passava, uma revoada de pássaros pretos, não sei porque eu não entendo de pássaros, mas uma revoada de pássaros pretos, levantavam, mas irmão, era muito pássaro, voava assim, ó, por cima daqueles girassóis e pousava do outro lado, e a máquina vinha, e quando a máquina chegava onde eles estavam, eles levantavam, voavam para o outro lado, e eu olhando aquela brincadeira dos pássaros de um lado para o outro. Mas o que eles estavam fazendo? Comendo daquilo que hoje, para mim, para você, não tem mais beleza nenhuma. Comendo das sementes daqueles girassóis que caíram ali, porque secaram e caíram. E eles não estavam voando nos milhos, estavam voando nos girassóis. Deus cuidando desses animais, aonde para mim não tem mais beleza nenhuma. Eu já vi pessoal falando assim, tem que cortar isso aí, isso está enfeiando o aquário. Isso está enfeiando esse lugar. Precisa tirar. Há poucos dias, ai que lindo, né? O nosso bairro ficou mais bonito. É igual quem mora lá no Interlagos. Ah, agora sim. Agora tem um chafariz colorido no Interlagos. Fala, pastor, você precisa gravar lá um vídeo, né? Eu em pé e na minha cabeça assim. Mas sabe, queridos, Deus cuida dessas aves. Imagina de mim e de você. Imagina da minha vida e da sua vida. O que Deus tem preparado para mim e para você. Por que você se preocupa com o que tem que comer, com o que tem que vestir, com o que vai fazer? Ele é Senhor. As coisas não acontecem, querido, porque não colocamos Deus na frente de todas as coisas. E por não colocarmos, nós levamos a vida no nosso braço forte. Achamos que o braço é forte. Levamos na marra, vai, e quando não vai, causa uma decepção tão grande em nossas vidas, que ao invés de reconhecer que nós erramos, falamos que Deus não cuidou. E não é uma verdade. Ele não frustra corações, Ele não desampara seus filhos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida sempre. Aprenda isso. Há Jordão para atravessar, há deserto para caminhar, há muralhas para cair, mas se Deus for na frente, Ele vai abençoar as nossas vidas, Ele vai nos dirigir, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer milagres. Aonde não tem sombra, Ele colocará uma nuvem. Aonde não tem luz, Ele colocará uma coluna. Aonde é intransponível o rio, Ele abrirá e fará o seu povo passar em pé seco. É importante você crer nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, para vencer obstáculos, é preciso obediência. Tem que ser muito louco para obedecer esse Deus.
Porque Ele pede algumas coisas para mim, para você, que você fala assim, isso não é regra de conduta de vida. Isso não é regra de batalha, de vitória de batalha para ninguém. Vai lá e grita. Isso é regra de batalha, irmão? Isso é regra para poder derrubar a muralha? Vai lá agora. Começa a gritar. Vai. Uá! O que nós precisamos aprender? A obedecer. Se Deus mandou você fazer, querido, faça. Se Deus mandou você dar, dê. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você se calar, se cale. Se Deus mandou você vir, venha. Mas para receber, é preciso aprender a obedecer. Sabe qual que é uma das maiores dificuldades nossa? Obediência. É difícil obedecer. Porque obediência, às vezes, nega o nosso coração. Obediência diz não para nós mesmos. Obediência diz não para a minha vontade. Mas é necessário eu entender que não é a minha vontade, mas é a vontade dEle que prevalece sobre a minha vida. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. E por Ele querer, a importância de viver o que Ele está pedindo. Muitas vezes, nós relutamos em obedecer o que Deus quer para mim e para você. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Deus até me incomoda. Deus até me chamou. Deus até me escolheu. Deus até me separou para tal coisa. Mas isso requer tempo, isso requer investimento, isso requer estar na igreja, isso requer me comprometer. E eu não posso, porque eu sou uma pessoa atarefadíssima. Não tem como eu me comprometer, não tem como eu fazer, não tem como eu obedecer. E por não obedecer, você não recebe o que Deus tem para a tua vida. Olha quantas vezes nós já vimos pessoas vivendo aquém daquilo que Deus tem para ele ou para ela. Vive aquém, vive antes. Poderia viver muito melhor, mas pelo fato de decidir não viver a obediência com Deus, ele não consegue dar o passo além para alcançar o que Deus tem para a vida dele e dela. A obediência traz vitória. Não tem jeito, queridos. E é interessante que nós, como seres humanos, o que nós queremos dos nossos filhos? A obediência. Quando Isaac e Esther eram pequenos, hoje eu não preciso falar, só que me faltava também. Marmanjona, está pensando em casar, né, juntando dinheiro, já tem R$4 por casamento. Mas quando eles eram pequenos, o que eu queria que eles fizessem? Obedecesse tudo o que eu falasse, ou o que a Débora falasse. Ah, claro, é tão gostoso isso. Fala a verdade, você tem um filho assim, você está no mercado, e o seu filho vai lá, mete a mão numa chocolícia, naquele biscoito de chocolate com recheio extra de chocolate, e aperta assim e faz assim, ó. E quando ele mete a mão e olha para você, os olhinhos dele fazem assim, ó. Você fala, larga essa bolacha agora. Qual que é o nosso sonho? Que essa criança pegue a bolacha, coloca e fale, sim senhor papai. Vamos pegar a bolachinha sem recheio, aquela horrível, que não tem graça nenhuma de comer. Não é isso o nosso sonho? Nossos filhos simplesmente obedecerem? Mas na real o que eles fazem? Eles pegam a bolachinha, olham para nós, você fala, larga, não vou largar. E a primeira coisa que eles fazem, joga a bolacha no chão, aí quebra a bolacha e você fala, meu Deus, essa bolacha custa R$4,70, esse moleque miserável. Aí pega a bolachinha e faz assim, ó. Você fala, agora eu tenho que comprar essa bolachinha. Mas eu vou comprar. E você não vai comer. Aí você dá aquela travada nos dentes. Você não vai comer essa bolachinha. Porque eu vou comer toda. Você não vai comer, moleque. Porque você é desobediente. Ok. Nós somos muito bons para poder... Aí Deus fala, muito bem, Alexandre. Então deixa eu te falar uma coisa.
faça tal, tal e tal coisa, porque eu estou mandando. Como que eu e você, como crente, agimos? Hã? Não é assim que você faz? Hã? Parecia Chiquinha antes, né? Que bom que não tem aqui o barril, né, para entrar dentro. Não é assim que eu e você fazemos? Fazemos escândalos? Queremos, mas não fazemos? Ensinamos, mas não fazemos? O que fala aqui mesmo, hein? Para vencer obstáculos é preciso obediência. A sua falta de obediência tem sido um obstáculo para você ser um vencedor, uma vencedora. A sua falta de obediência a Deus tem sido um obstáculo para que você possa romper na sua vida. A sua falta de obediência tem impedido você de ver o que Deus tem para você. Tem impedido de você ver, de você ouvir, de você viver o que Deus tem para você. É tão gostoso quando vivemos o que Deus tem para nós, queridos. A minha falta de obediência coloca um muro intransponível naquilo que Deus quer agir para mim. Nessa noite eu gostaria que você guardasse isso. Antes da terra prometida, nós precisamos alcançar algumas coisas em nossos corações. Antes de você receber das promessas de Deus, você precisa viver esses pontos que eu trouxe para o teu coração. Quando você adorar, vem com Josué lutar em Jericó. Talvez Jericó hoje não precisa mais ser conquistada, não precisa mesmo. Israel já está lá. Mas há conquistas hoje que eu e você precisamos fazer em nossas vidas. Há conquistas que nós precisamos alcançar no nosso dia a dia. Viva com o Senhor todos os dias da sua vida. Vamos ficar de pé? Semana que vem nós vamos lançar esses pequenos vídeos na internet. Essa semana eu vou gravar mais alguns com o Andrezinho. Vou mandar para a Sandra, aleluia. Ela veio hoje porque eu precisava falar com ela sobre isso. Sem saber, claro. Vou mandar para a Sandra vai fazer toda a preparação. E uma vez por semana, terça-feira, de manhã, nós vamos lançar nas redes sociais. Eu quero convidar você a compartilhar e enviar para pessoas. Nós vamos lançar no Instagram, no YouTube, para que você... São palavras, irmãos, 2, 3 minutos. O Bruno estava junto ontem, né, Bruno? Nem dava para pregar mais, porque os pernilongos estavam acabando comigo. Mas são palavras rápidas, de impacto, que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu falei, procure uma igreja perto de você. Onde você estiver, procure. É importantíssimo que nós possamos entender que eu e você vivemos numa batalha. Uma batalha. A batalha diária de nossas vidas. E o Senhor nos convida a sermos vencedores. Eu não sei qual o seu desejo de vencer. Eu não sei qual que é o seu desejo de romper. Qual é o seu desejo de alcançar a plenitude da sua vida, da vida em Cristo Jesus. Mas há um plano preparado por Deus para mim e para você. Há um plano traçado para mim e para você. E não há nada melhor do que viver os planos de Deus. Não há nada melhor do que viver esses planos de Deus. Como diz, acho que é o cântico, os planos de Deus são maiores que os meus planos. Então viva o que Deus tem para você. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar por esse momento, por essa noite. Quero te agradecer, ó Deus, pela comunhão da igreja, dos irmãos. Desse momento de nós estarmos juntos, ó Deus, te adorando e buscando ao Senhor. Como é bom, ó Deus, como é bom caminhar contigo. Como é bom ouvir da tua palavra, como é bom viver do Senhor. Como é bom cantar louvores ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem o melhor dessa terra. Que o Senhor tem planos e promessas maravilhosas para cada um de nós, ó Deus. E às vezes perdemos dessas promessas do Senhor,
Ó Deus, porque não conseguimos, ó Pai, caminhar, nos acomodamos no deserto. Paramos no meio da vida e achamos que o que já estamos fazendo já é o suficiente, ó Pai. Ó Deus, também não entendemos, ó Deus, a importância de nós nos santificarmos, de nós caminharmos com o Senhor de forma santa. O Senhor não habita, não trabalha no meio do pecado. O Senhor precisa, ó Deus, trabalhar em nossas vidas com vidas santificadas. Ó Deus, com vidas que possam caminhar contigo todos os dias, ó Deus. Nós precisamos também entender que precisamos colocar o Senhor na frente de todas as coisas. Às vezes, ó Pai, colocamos o nosso próprio querer, colocamos a nossa vontade, colocamos, ó Deus, os nossos sonhos, ó Deus, mas em primeiro lugar tem que estar o Senhor, porque é o Senhor que vai na frente, abrindo, tirando obstáculos, nos conduzindo em glória, nos conduzindo em triunfos, ó Deus, e precisamos aprender, viver em obediência. Nos ensina, ó Pai. Corações obedientes são corações sensíveis, são corações que se prostram, são corações que reconhecem o senhorio de Cristo, a grandeza do Senhor e a pequenez que nós somos, ó Deus. Faça essa obra em nossas vidas, para vivermos de todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, e vivemos para o Senhor. Surpreenda-nos, ó Deus, essa semana. Venha com a tua glória. Coloque alguém no nosso meio, nos nossos encontros da vida, para falarmos do teu amor. Coloque alguém, ó Deus, para vir nos encontros da vida, para falarmos do plano da salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe, santo.